15º programa Perguntas e Respostas no euqueromaiigreja.com. Mais uma vez nos honrando com sua presença o Dr. José Renato Pedrosa, que vai responder as perguntas dos internautas e irmãos em Cristo que estão aqui através de vídeo e áudio no Hangout, e os irmãos que estão no chat, as quais a irmã Val estará lendo. Tudo bem. Deixa eu ver quem está lá no chat. Se tem já alguma pergunta. Os irmãos que estão se conectando lá, depois desse debate que tivemos, já podem fazer as suas perguntas no chat que a irmã Val estará lendo. Os irmãos que estão aqui na mesa, irmão Benhur, irmão Ibaral, irmão Marco Ribeiro, se quiserem então fazer uso da palavra e já começar perguntando para o Dr. Pedrosa, fiquem à vontade. O pessoal está conectando lá. Quem está falando aí? Fique à vontade. O irmão Ibaral está por aí. O Marco Ribeiro. Os irmãos que estão por lá. Valdeci, Maicon, João Carlos, Beni, Cacá, Lucas, Suelen, Moisés, Lili, Alexandre Costa. O irmão Moisés está dizendo: gostei de ficar aqui. Que bom, meu irmão. Deus te abençoe. O povo está se conectando ainda, está tímido, mas quando começar, é a bateria, a sabatina de perguntas. Tudo bem. A irmã Emma Smith está entrando aqui pela primeira vez. Ontem esteve lá no chat e agora está aqui no Hangout. Se estiver com o microfone aí, seja muito bem-vinda, minha irmã. E também pode fazer uso da palavra para perguntar diretamente para o Dr. Pedrosa quando quiserem. Vamos poupá-lo hoje. Foi perguntado o que eu acho da bola de neve. Ah, não, esse é outro dia eu respondo. Da igreja da bola de neve, pula essa parte. Já falamos sobre a bola de neve numa ocasião aqui. Olha aqui, irmão. Considerando o aniversário dos irmãos, eu, com muito custo, fui lá para o micro-ondas, fiz um bolinho rápido aqui para vocês. Não. Muito obrigado. Tá vendo? Ai, tá vendo? Eu não sei fazer bolo não, mas entendo um pouquinho de informática, viu? Foi rápido. Isso é para dizer que Deus abençoe muito a vida de vocês e dê muitos anos de paz, amor, alegria, felicidade. E parabéns também por esse programa, por estar abrindo uma porta diferente, né? Um meio de comunicação diferente, né? Isso é interessante, não está sendo mais uma mesmice, que eu já vi tantos debates aí no rádio e na televisão, irmão, que dá nojo. Eles debatem, mas não é com sinceridade. Ah, não, ó, você não pode falar disso, não pode falar daquilo, então fica os caras conversando ali abobrinha, ninguém tem coragem de falar a verdade, expor o que sente. E aqui eu estou sentindo, né, desde os primeiros programas, que se trabalha da forma que eu acho, que eu também chamo de sinceros, né? Então é uma coisa sincera da gente agir e trabalhar. E parabéns, não só pelo o aniversário de vocês e pelo programa, né? Obrigado. Que Deus continue abençoando. Bonito o bolo ali. O bolo cibernético. Mãe Baral ali. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Mãe Baral. Obrigado. Diga, Maval. Aproveitando aí, já que o Dr. Pedrosa falou, eu queria também dar umas pequenas palavras enquanto a gente está esperando, né, a pergunta de alguém lá no chat, ou de alguém aqui da nossa sala do Hangout. Queria dizer para você que você é especial, um amigo muito especial para mim. Amém. Que Deus continue abençoando a tua vida,
que ele continue fazendo com que seus passos sejam iluminados por ele a cada momento. A gente sabe que lutas vêm, problemas vêm, mas sabemos que ele nos faz fortes, né, a cada manhã. E espero que você saiba que pode contar comigo sempre, né, com minhas orações, com meu carinho, com meu cuidado. Sei que às vezes eu tenho uns estressezinhos por ser cabeça dura em alguns momentos, mas eu gosto muito de você e espero que o Senhor te abençoe e te dê momentos lindos na vida e que seus projetos, os de hoje, possam ser cada dia mais concretizados e os futuros, que o Senhor possa também estar colocando a mão dele e abençoando, tá, querido? Um abraço para você. Muito obrigado, meu irmão. E Obrigado. pro irmão Paulo também. Deus abençoe, querido. O Paulo assiste depois. A irmã Emma Smith também está me dando parabéns. Obrigado, querido. Obrigado. O bolo do Pedrosa ali, que eu fiquei com vontade de comer. No final a gente come o bolo. Cadê as perguntas, irmãos? Vamos rapidinho que o Dr. Pedrosa... Olha lá, já apareceu uma lá. Tem uma pergunta lá do Maicon. Isso. Posso falar? Vamos lá. O Maicon pergunta o seguinte: irmão Pedrosa, a relação do mundo gospel e editoras gospel, controlado por maçom no meio evangélico, qual é a porcentagem dessa relação do mundo gospel e editoras gospel? Hoje fica meio difícil de você falar assim em termos de percentagem. Porque antigamente você tinha, vamos dizer o caso, uma gravadora, era a CBS. Poucas pessoas que gravavam no mundo, aqui no mundo artístico brasileiro, na CBS, que era uma gravadora muito importante, e tinha 2 ou 3. Hoje tem as gravações independentes, que os irmãos, os cantores mais simples, vão começando, às vezes eles próprios gravam seus próprios DVDs, fazem a sua embalagem mais simples, imprimem na sua própria impressora, e que nós chamamos, em todos os meios são as gravadoras independentes. E depois eles vão evoluindo, montam um estúdio, e hoje é muito comum o artista ter o seu próprio estúdio, né? Mas no passado era muito difícil. E para você conseguir gravar, você teria que ter um grande relacionamento. Mas é uma coisa assim, por exemplo, você faz um disco, prepara uma música, tem inspiração, e vai colocar essa música para tocar nas rádios, você tem que pagar. Aí se você vai usar no seu programa, eu vou usar no programa, eles querem cobrar de mim porque eu estou usando a música do fulano lá no meu site, ou num vídeo que eu faço, né? Ou no YouTube, você põe uma música lá, o cara, não, eu quero os direitos autorais. Então existe uma ganância muito grande nessa área, né? Que o cara faz para Deus, mas ninguém pode tocar, e a rádio que tocar tem que pagar, ou então quando o cantor é muito humilde, ele que tem que pagar para tocar na rádio, né? Para a música, aí tem os preços. Então isso aí, o cantor pequeno que está começando, tem um público menor, não tem um patrocínio, sofre tem que trilhar por um caminho muito longo. Ao passo que esses que já estão ligados a esses grandes templos, não sei, eles já têm uma gravação direta, como é o caso agora da MK Publicitar, gravando com a som livre. E por um sistema de sabotagem mesmo, eles praticamente fecharam a line record da Record. Por vamos dizer assim, não é nenhum problema espiritual, por um problema político, por um problema de concorrência de dinheiro. Isso é recente, vocês viram a briga aí do Bispo Macedo, Silas Malafaia, e então isso é uma forma deles fazerem retaliações. O Bispo Macedo falou alguma coisa contra os artistas, os cantores, que eles estavam exigindo muita coisa, o próprio Silas. Então, eles reuniram e resolveram sabotar o Bispo Macedo. Então, isso é uma coisa que você vê no meio do mundo,
é triste até de se comentar, mas no meio evangélico é pior ainda, porque aí que entra a igreja paganizada, envolve dinheiro e o dinheiro passa a ser a coisa material mais importante do que a coisa espiritual. Então, existe sim essa diferença, é óbvia, né? Existe um extremo onde esse pessoal top, como você citou, ligado mais à maçonaria, que ela controla a mídia, isso a gente sabe, isso é público, é notório, que eles controlam todos, Saad falou isso, o protocolo de Sábio de Sião, já desde 1890, já estava escrito isso, nós vamos controlar a mídia, é uma realidade. Você procura saber quem são os donos dessas emissoras. Todos eles ligados à sociedade secreta. Então, o cantor evangélico que quer produzir, ele tem que começar realmente com a produção independente, ou poupar um bom dinheiro para fazer uma gravação no estúdio, para ele poder tocar nessas rádios evangélicas, isso é pago. O cara não é, nós vamos louvar a Deus, pega aqui sua música, nós vamos colocar para pregar. Não, irmão. O negócio é complicado, é um negócio que envolve mesmo dinheiro. Você acha por que a TV Globo está pregando o Evangelho? Montando essas marchas para Jesus aqui no Rio de Janeiro? É para vender os CDs, os DVDs desses artistas que estão lá com eles. Eles estão entrevistando eles em vários programas da TV Globo, eles estão tendo abertura lá. Mas para pregar o Evangelho mesmo, não tem não. Eles têm abertura para vender CD, DVD. Duvido que se eles estivessem distribuindo esses CDs e DVDs de graça, a TV Globo iria chamá-los lá para promover o trabalho deles. Então isso, infelizmente, existe e é ruim quando o dinheiro sobrepuja a parte espiritual, né? Deixa eu passar a palavra para o meu querido irmão Ibaral Vicentino, que ele quer fazer uma pergunta para você, doutor Pedrosa. Sim. Ibaral. Oi, boa noite. Primeiramente, desculpe pelo atraso aí, que foi por força maior, estava com a minha família na Assembleia de Deus da qual eu congrego, e por conta disso não deu tempo de chegar a tempo para o debate. Reiterar meus parabéns ao irmão Akel e também ao irmão Paulo, que não está aqui agora. E, irmão Pedrosa, como eu acabei de dizer, eu sou atualmente da Assembleia de Deus, né, eu tenho já faz mais de um ano, e eu já passei pelo metodismo, que tinha muito maçom. No mormonismo não tinha tanto maçom, mas tinha muito ritualístico maçom, na qual eu pude descobrir isso estudando sobre maçonaria. E existem simbolismos, cumprimentos, não digo todos, mas alguns que eram utilizados dentro do templo. No caso, existem 5 templos, estão construindo o 6º aqui no Brasil, que são exatamente iguais ao da maçonaria. Os significados são diferentes, eles pegam a mesma simbologia, mas porém com significados diferentes, trazendo uma coisa religiosa e tal. A questão que eu queria perguntar para o irmão é o seguinte: recentemente eu cumprimentei um irmão lá na Assembleia de Deus, que eu comecei a ficar assim, não vou dizer a palavra paranoico porque seria exagero, mas eu comecei a ficar tentando identificar esses supostos maçons que poderiam estar infiltrados dentro da congregação, porque existem pessoas estranhas lá, pessoas envolvidas com política, e eu comecei a suspeitar até depois de assistir alguns vídeos do senhor e a respeito de maçonaria. E um determinado irmão me cumprimentou, me dando um cumprimento normal, mas com a mão direita, né, normal, e com a mão esquerda, com o dedo indicador, ele apoiou sobre a minha mão por trás. Ou seja, ele pegou minha mão com a mão direita e com a mão esquerda ele apoiou o dedo indicador com a mão por trás. Eu não consegui achar esse simbolismo em nenhum livro, em nenhum site. Isso é um indício de que esse rapaz possa ser um maçom, é uma pessoa simpática, não aparenta nada disso. E qual seria, como que a gente teria, se existe uma forma de se identificar hoje um maçom no meio evangélico, porque eles ficam, como o senhor falou, ocultos ali dentro e fazem juramento de mentir.
Eles vão se perguntar, eles vão negar com certeza. Então existe alguma forma de a gente identificar esses maçons no meio evangélico, os lobos com pele de cordeiro? Boa noite, irmão Pedrosa. Tem. Eles se julgam a elite, né? É exatamente como faziam os faraós no Egito. Porque os faraós decidiam o que o povo ia fazer. E eles acham, esses Illuminatis, que nós somos os idiotas, os animais, nós não raciocinamos, que eles têm que decidir se a gente tem que tomar vacina ou não, se a gente tem que comer isso ou aquilo. Eles querem decidir tudo sobre a vida da gente, se a gente tem que pagar muito imposto ou pouco, que eles são os deuses. Então, na realidade, desde Adão e Eva, eles têm esse desejo de ser Deus. Então, eles acham que ele é sobre todo mundo. Isso é um espírito de arrogância, de soberba, que prevalece no anticristo. Quando você for ver as características do Hitler, do anticristo na Bíblia, você vai ver que isso é muito semelhante. Primeiro, eles são da elite. Eles costumam nos dizer de profanos. Esses são os profanos. Esse aqui profano, entra lá na igreja, suja a igreja, estão sujando a terra, o mundo, eles soltam gases, estão poluindo a camada de ozônio, mas eles não fazem nada disso que a gente faz, viu? Só nós que soltamos gases, não sei o quê. Então, esse povo que se julgam deuses, eles são uma elite. Então, normalmente esse povo está lá junto com eles, estão nos cargos mais altos da igreja, tem condição financeira muito boa, e quando você começa a conviver com a vida dele lá fora, como você disse, eles têm muita ligação com o político. Para eles estão lá reunindo na igreja batista, reunindo na igreja católica, no centro espírita, para eles tudo isso é normal. O ecumenismo, então, eles participam disso tudo. Então, tem esse perfil, o perfil desse cidadão. E o toque, a forma de falar, né? E de cumprimentar, esses são detalhes. Geralmente eles gostam de andar assim, muito bem vestido, gostam de ser diferentes. Eles gostam de ser diferente para mais, viu? Não é diferente para humilde, não. Então são pessoas desse tipo. Porque eles primeiro vão insuflando o cara que ele é Deus, e nós somos profanos, né? Isso, o cara pensa que ele é Deus mesmo, cara. E qualquer coisinha aí, daqui a pouco, o que acontece no mundo, esses caras podem matar, podem roubar, eles vão lá, cobertam tudo, mas depois você matou fulano, nós te seguramos, agora você tem que matar um outro ali pra gente. Aí o cara mata. Foi assim que o Cláudio Guerra começou matando. Olha, você roubou aquele negócio lá e nós te cobrimos e pegamos a culpa. Agora, desviou um dinheiro lá da igreja, você tem que levar essa culpa, a gente vai levar isso adiante, que você não vai dizer que foi o pastor. Então foi você, porque ele pegou essa grana aqui, vamos dizer, faliram a Juerp, e ninguém pode saber. Foram 21 milhões de reais e como é que vai fazer isso? Então você vai enrolar o processo, não sei. Então esses caras trabalham assim. É um fazendo serviço sujo para o outro. E aparentemente, aí eles recebem medalhas, recebem promoções, títulos de cidadão. Isso só para nome de rua, nome de estabelecimento, de escolas, homenagem, todo dia nas igrejas, são os caras mais homenageados. Então, eu estou dando alguns detalhes para vocês verem que realmente existe isso. Existe. Né? Infelizmente, existe, e eles acham que, estando dentro da igreja, estão dentro da loja maçônica. Porque lá dentro da loja maçônica, essa hierarquia, eles têm que obedecer. O grau 17, falar para o grau 15, alguma coisa lá, o cara tem que estar. Essa escala é igual uma escala militar, né? Então, eles têm tudo, mas trazer todos esses dogmas, todas essas ritualísticas para dentro da igreja, é o que acontece no assunto que nós acabamos de discutir. O que acabamos de discutir é isso. Igual o próprio
Albert Pike escreveu lá, moral e dogmas. Olha, esses são os dogmas da igreja, isso aqui é santo, isso não sei o quê, isso aqui que é moral. Ó, você roubar pro gadu, isso não é imoral, não. Roubar, você pode roubar do hospital público, você, igual o PC Farias, roubou lá. Ele cobrava, eu me lembro, isso era muito evidente, todos os empresários de empresa de ônibus, ele teria que dar uma propina, senão não liberava o aumento das passagens. Quanto maior a propina que ele dava, cara, o pobre do cidadão lá na cidade tinha que pagar uma passagem de ônibus bem mais alta, né? E ele assim, ele ia extorquindo as pessoas, e continuam fazendo. Era o que fazem até hoje, infelizmente, esses chefes de campanha eleitoral dos presidentes, dos governadores, senadores, vão extorquindo os empresários e eles dão esse dinheiro. Meu amigo, aquilo não fica de graça, não. O empresário vai ter uma grande vantagem lá em cima depois, e quem vai pagar tudo isso somos nós, com certeza. Não é o governador, não é o presidente. Então, o PC Faria, ele roubou, mas ele não devolveu para a maçonaria e mataram ele. Entende? Então, esse tipo de pessoas, então, envolve essas corrupções na igreja. Tudo lá, você não viu a brigaiada que teve na Assembleia de Deus, lá na Convenção do Espírito Santo? Fica um querendo engolir o outro. Porque se fosse para pregar o Evangelho, para dar todo o seu dinheiro para os pobres, vamos ver. Aí o cara, não, eu que quero dar o dinheiro meu todo para os pobres. Não, eu que quero dar minha fazenda, meu avião, meu carro para os pobres. Ninguém estaria brigando. Os caras estão lá brigando, é porque o interesse eles estão querendo tirar para eles. Isso é uma forma já tão natural para eles, para a gente isso é estranho, né? Então, esse tipo de pessoas dentro da igreja que cria esses dogmas, né? Criam essas ritualísticas e acaba se afastando das coisas de Deus, porque o Evangelho é uma coisa simples. Jesus disse, que nós comentamos agora há pouco, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então o Evangelho é simples. Deus diz, olha, eu só vou estar, como era no passado, no tabernáculo uma vez por ano. Vocês vão ter que reunir, vão sacrificar um cordeiro, tem um lugar de lavabo, tem um local dos santos, tem um santo dos santos. Aí o Espírito Santo vai descer lá, o Shekinah, meia hora, 1 hora, 2 horas lá, depois volta para o céu e pronto, acabou. Quer dizer, isso no passado tinha, depois que Jesus veio, acabou toda essa ritualística, ele quebrou, rasgou o véu, esse regime da lei. Hoje nós vemos pelo regime da graça, do amor, do perdão. Você vê como ele soube julgar com tanta sabedoria, tantos casos aqui na terra. A mulher que estava sendo apedrejada lá, aí ele chegou a defender uma prostituta, ele curou um cego. Então, todo lugar onde ele chegava, esbanjava a sabedoria. Os 12 anos reunido com os doutores da lei. Quando ele chegou lá dentro da casa do Senhor, fazendo aquele maior comércio, como se faz hoje. Aí ele chegou e não teve dúvida nenhuma. Isso aqui é a minha casa, é casa de oração. Tira isso tudo para aqui, seus vendedores de pombinhas, de cordeiro, de não sei o quê. Vão procurar a turma de vocês, vão embora. Virou a mesa e botou o pessoal para correr. Então, essa coisa hoje ainda existe na igreja e muito mais, eu acho que pior do que nos tempos de Jesus. E virou um comércio. Então o cara vai dizer, olha, eu vou fazer um ministério, primeira coisa que o cara procura, olha, não quero trabalhar, não quero estudar, agora eu só vou vender o evangelho. O cara está eu estou falando isso com algumas exceções, não estou generalizando. O cara está lá no mundo do crime, mata, rouba, não sei o quê, não quis trabalhar, não quis estudar, não quis enfrentar a vida, não quer... Aí o cara vira bandido. Depois a vida de bandido está ruim, ele vira crente. Se converte. Aí o que ele vai fazer dentro da igreja? Ele vai procurar uma universidade, vai estudar, vai trabalhar, vai procurar ajudar as pessoas. Aí o cara começa a vender o testemunho, o CD, o DVD, cobra para dar o testemunho lá na igreja, aí cobra para ir lá no outro lugar, aí pede para pagar a passagem para o cara ir, o hotel para ele ficar, e cada vez o testemunho é maior, e não sei... Então, eu penso, qual a diferença que teve? Então, essas coisas, infelizmente, existem no meio por causa do dinheiro.
E se fosse só pregar o evangelho de graça, receber de graça dai, meu irmão, você não teria o autêntico pastor aqui da Bíblia, acho que não teria uns 10% desses daí. Porque virou profissão. Pastor, para mim, é ministério. Profissão é médico, engenheiro, pedreiro, carpinteiro, como era Jesus, construtor de tenda, como era apóstolo Paulo. Isso é profissão. Agora, o cara chega ao ridículo, como nós mostramos ontem, de pegar uma toalhinha e vender o suor dele. Tem coisa mais fácil? O cara vai trabalhar para quê? Então, Doutor Pedrosa, meu amado, desculpe interrompê-lo. Pode falar. Temos uma pergunta lá no chat. E também temos depois a pergunta aqui da nossa querida Emma Smith. Tá bom? Eu vou fazer a pergunta do chat. Logo em seguida, a Emma está com a oportunidade para fazer a pergunta. O Lucas Soares lhe pergunta o seguinte. Bandeira de Olimpíadas 2012 foi apenas coincidência com o nome Zion? Não. Ele relata aqui. Não. A diferença, irmão, é que no passado, até vamos dizer uns 20 anos, foi quando eu entrei nisso, o povo, principalmente de Deus, era totalmente enganado. Os maçons eram 100% enganados, vamos dizer 100% não, 95% enganados. Usar a própria estatística do Albert Pike, que 90% dos maçons eram enganados e mereciam ser enganados. Eu, na Igreja Batista, meus pais, minha mãe, meus tios, ninguém sabia que eu estava fazendo um ritual maçônico dentro da Igreja Batista, lá em São Silvano, no interior do estado do Espírito Santo. Porque eram enganados, viviam no engano, sob doutrina de Satanás, que é o enganador, o pai da mentira. Ok, mas dentro da igreja, onde você pensava que você estava buscando o Espírito Santo, você estava encontrando com Jesus. Então, esse sempre engano existiu. Só que pela promessa de Deus, ele diz que tudo ficaria descoberto. Ele ia revelar tudo. Imagina se Deus não assumisse esse compromisso com a igreja. Todo mundo já teria se perdido, já teria o mundo acabado e ido para o inferno. Porque Deus se revela aos seus escolhidos, como os profetas para nós. O nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, 600 anos, os profetas todos já revelaram tudo sobre a vida de Jesus. O que ia acontecer antes dele nascer, como que ele ia crescer, como que ele ia morrer, como que ele ia ressuscitar, como que ia ser a salvação, o céu. Os profetas já tinham dito tudo isso. Aí veio no nascimento de Jesus, o próprio Jesus nos deixou muitas profecias. Vieram as profecias de João através de Apocalipse, nos mostrando com 2000 anos todas as coisas que estão acontecendo hoje. Então Deus ele sempre procurou antecipar para os filhos dele, para os escolhidos dele, as informações, a verdade. Com 2000 anos, 2600 anos, para que nós não fôssemos enganados. Aí o que faz Satanás? Pega esses falsos profetas e vão enganando as pessoas. Então, posso dizer que lá onde eu frequentava, como uma criança ali, a pessoa que me conduziu, me fez passar toda essa humilhação, era um pastor? Não, era um falso profeta. Porque ele estava enganando as pessoas, enganou meu pai, enganou a minha mãe, e até chegou um momento que Deus me deu discernimento, nós fomos descobrir o Paulo Pimentel, lá de Teresópolis, e nós publicamos o ritual de iniciação dos embaixadores do rei, porque o certo, o honesto na Igreja de Cristo, chegar assim, olha, está aqui na Bíblia, e Deus diz para instruir as crianças no caminho que devem andar, ele diz aqui que todas as crianças já devem ser demolei e no final da sua vida virar maçom. Está aqui em Mateus 24, está em Mateus não sei o quê, em Salmos, então nós vamos preparar as crianças aqui para serem maçom, que Jesus foi maçom também, estava aqui, ó, a roupa que ele vestia, o rito, que veio dizer isso, mas não tem nada disso na Bíblia. Então, isso, irmão, é um engano. E quando você vê, agora os crentes já sabem identificar, eu fico feliz como a pergunta anterior, que o irmão Ibaral fez agora, e a do Zion, você chega lá e olha assim, oh, puxa vida, aquele negócio lá está diferente, aquele símbolo na frente da igreja. Então está difícil de Satanás enganar os crentes hoje. Porque não que eles tenham aprendido dentro das igrejas, nem com os livros da Assembleia de Deus, da Batista ou não. Nossa, eu fui lá no
na Expo Cristã, irmão, não encontrei um livro que esclarecesse você do engano de Satanás, desse negócio da maçonaria. Então, esse trabalho que a gente faz aqui, os crentes estão procurando na internet, estão comprando DVD no camelô, ou alguma coisa que tem essas informações que são, eu digo, o restaurante espiritual que tem aí, para eles, está faltando alimento para eles. Aí eles vêm buscar na internet, vêm buscar aqui comigo, com vocês, lá no ponto de ônibus. Então, a igreja, quando eles colocam lá 2012, inclusive tem um I, não sei se a gente pode buscar aqui na internet agora a bandeira deles, dá para a gente ver aqui que aquele número 2012, o formato da letra parece exatamente como é que é? As palavras Zion, que é justamente com referência a esse aqui, ó, Protocolos dos Sábios de Sião, né? Só que em inglês é Zion. Zion. Então, é uma forma de enganar as pessoas, mas você vê como os crentes hoje estão buscando isso e eles tentam enganar, por exemplo, com a vacina. Vamos ver aqui, não sei se os irmãos estão procurando aí no site, quem conseguir achar primeiro, coloca aí na tela pra gente, o símbolo da Olimpíadas, das Olimpíadas de 2012. Estou vendo aqui. Então, o povo já está ficando, como que eu digo, mais esperto nisso, né? O povo já está ficando mais esperto. Ó, já achei aqui, ó. Tem vários aqui. Deixa eu ver se eu encontro uma imagem melhor. Vou botar aqui. Deixa eu ampliar a tela aqui. Só um pouquinho. Já vou mostrar. Então, isso daqui, o que é? São mensagens subliminares, são enganos que eles querem mostrar pra gente, né? Olha aqui, vocês viram aqui, ó, 2012. Não seria isso aqui? Estão acompanhando? 2012. Na realidade, isso aqui é um Z. Esse aqui é um I, que tem até a bolinha aqui. O O aqui, ó, tá vendo como que é um O? E o N aqui no final, ó, Zion. Então são mensagens subliminares. É isso que a gente está mostrando que está acontecendo hoje. Não é? É isso que nós estamos mostrando. Ele falou, não sei se der para os irmãos verem, mas é essa tela. Então realmente existe. E mostra que são esses sionistas que estão dominando o mundo, são esses sionistas que mataram os judeus, lá, que criaram esse protocolo de Sábio de Sião, que governam, que dominam o dinheiro, que estão confiscando os bens públicos e passando tudo para eles. Esses Zion. Né, que são de Sião, que eles chamam de Sião, que são de Israel, né? Mas que seriam os falsos israelitas. A sua pergunta procede. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se você tem também alguma informação a mais para a gente. Você viu o símbolo da Copa do Mundo aqui do Brasil? Do futebol? Que vai ser agora, acho que em 2014? Vocês viram o símbolo? Estão lembrados? É uma mão espalmada na bola, assim, ó. Uma mão espalmada dos Illuminatis. Isso é mais enquanto o Brasil estiver aqui iludido com esse negócio das Olimpíadas, meu irmão, estão por trás disso aí, se dando bem, saqueando o Brasil. O povo está gritando gol! E eles estão lá, ó, só metendo a mão. Quando o povo acordar, já era. Isso é para manter a mente das pessoas ocupadas com coisas imbecis.
Então isso a era do engano, né? O momento do engano. E as pessoas já estão tão acostumadas com isso que só falta dizer assim, ó, me engana que eu gosto. Vocês viram a mentira aí do golpe de 64, a mentirada toda, é tudo criado na mentira. E esse Zion está mostrando aí. Por que eles não dizem, olha, a Olimpíada aqui é dos banqueiros, nessa Olimpíada nós estamos querendo levantar uma grana aqui, controlar a mente das pessoas. Eu tenho nos meus arquivos aqui um jornal que eu escaneei, acho que foi 2005, 2008, o Globo, o Jornal do Brasil, que mostrava assim, o presidente da coordenação do COI, acho que é Internacional dos Jogos Olímpicos. Ele dizia claramente assim, nós queremos conquistar as medalhas, mas, sobretudo, a mente e o coração dos jovens. O que a palavra de Deus pede para você guardar? Mente e coração. Então, eles estão conseguindo, com esses jogos, Olimpíadas, campeonato, e o povo vai se envolvendo com isso. Mas isso tem uma estratégia satânica, isso aí não é nenhuma coincidência, não, isso é para enganar e iludir as pessoas mesmo. E eles se sentem assim, olha, os idiotas não estão lá percebendo, viu? Ó, o nosso plano lá de Sião está funcionando lá nas Olimpíadas de 2012. E como serão aqui nas Olimpíadas aqui de 2016? Mesma coisa. Você pode ver que eles colocam esses detalhes, aquilo que o irmão me perguntou, na igreja, na revista, por exemplo, do Silas, aquele enfoque gospel, aquela espiral, o símbolo lá da Assembleia de Deus, aquelas bolinhas, né? Eles colocam aquilo tudo ali, para dizer, ó, isso aqui é nosso. Hoje, o povo de Deus, com o conhecimento que nós divulgamos, já conhecemos quase mais do que eles. Não é? Mas no passado, ninguém. O irmão foi lá, estava lá em Angola. Aí viu uma Assembleia de Deus lá com o símbolo da maçonaria assim em cima. Aí ele chegou e perguntou, vocês sabem o que é isso aqui? Não, é um desenho que eles colocaram aí, mas vocês sabem o que significa isso? Não. Ele pegou nossos CDs e DVDs e entregou. Ó, isso é o pessoal do satanismo. Então aqui, aquele obelisco que aparece em cima, no topo da maioria das igrejas, o nosso irmão aí vai ver que os símbolos o Ibaral dos Mormons tem sempre aquele obelisco fininho lá. Aquilo é um símbolo de poder, é um órgão sexual. Eles traduzem a si mesmo, é um símbolo de poder. Existem lojas maçônicas que, para você ter ideia, tem que ter um homem lá. Não pode ter uma loja maçônica só de mulher. Já tem algumas, mas tem que ter um falos lá. Entendeu? É um troço assim, diabólico, uma coisa idiota, cara. Mas eles levam isso a sério, são dogmas que eles criam. São dogmas. E vai todo mundo seguindo aquilo. Aí eles trazem essas coisas para dentro da igreja, por isso que a gente fica brigando e falando com isso. Tem triângulo para dentro da igreja, as colunas para dentro da igreja. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Doutor Pedrosa, meu amado, vou passar agora a palavra para nossa querida irmã Emma, tá? Para ela fazer a pergunta para o senhor. Vem lá da Suíça. Boa noite a todos. Hoje é minha primeira vez, né, ao vivo aí falando. Eu estou muito feliz de estar participando, porque realmente a gente tem aprendido muito, né? Nesses dias que eu tenho assistido as perguntas, as respostas. E eu gostaria, aproveitando com o doutor Pedrosa, né, o gancho assim, desse assunto, né? A respeito é o seguinte, existem realmente essas músicas evangélicas também que têm mensagens subliminares, como fala até que o Regis Danese tem, que se você tocar a música ao contrário, vem uma mensagem até que o pessoal fala que dá muito medo. Isso existe, é verdade? Até no meio evangélico existe mesmo isso? Claro, irmã, a palavra de Deus que nós mostramos lá na Rede TV, com aquela roupa preta, Ezequiel 8, diz claramente a coisa mais leviana, a maior abominação, está dentro da casa do Senhor. Porque o mundo lá já está corrompido, está entregue ao mundo, ao pecado. Satanás quer botar esse pecado dentro da igreja. É óbvio
Então aí ele se investe pesado nisso. Então você pega os CDs, os DVDs de cantores evangélicos, principalmente esses ligados, vamos dizer assim, a esse MK publicitário do Haroldo de Oliveira, que está ligado com a maçonaria da TV Globo, da Som Livre. Você vai ver os desenhos, você vai pesquisar, você vai encontrar os símbolos dele. Eles acham assim a maior inteligência, eles curtem isso, irmão. Olha, nós colocamos um símbolozinho lá, tá vendo? Você identificou, irmão? Você descobriu? Olha o sinal que o cara fez lá. Eu fui identificado, estava no meio de uma multidão, eu fiz um sinal assim com o dedo, fulano me identificou e me procurou, e me deu um toque na mão, me cumprimentou. Quer dizer, eles curtem isso, é um troço, sei lá, eu não quero nem dizer o que eu acho disso, mas primeiro eu acho uma criancice, não quero falar outro nome. Não é? Então, isso infelizmente existe em todo lugar, e eles não têm um mínimo de respeito, como eu falei, aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. Se eles não acreditam, mas tem que respeitar uma multidão enorme de pessoas no mundo, como o Alcorão, as pessoas respeitam lá. Eu vou pegar e vou botar um livro lá no Alcorão, ou vou pegar um livro lá de Buda, que para mim não tem o menor valor espiritual, eu vou pegar aquilo lá e vou queimar, eu vou acrescentar outros livros. Não, se tem um livro dele lá, nós temos o nosso. Eu posso dizer, olha, eu não concordo com aquilo, eu concordo com esse. Agora, os caras chegam, imagina como Satanás deve sentir um orgulho de ver um templo construído com aquele falos enorme em cima dos templos. E os caras ali adorando a Deus. E quem é que a palavra de Deus diz que é a cabeça da igreja? É Jesus, não é? Só que na construção tem um falos lá em cima no lugar de Jesus. Então são coisas assim para profanar o templo, para envergonhar o templo. Então quando a gente falava essas coisas, as pessoas não entendiam. Então vai lá, lê. Vai ler no livro. Obviamente que esses falsos profetas, pastores maçons, nunca vão contar isso para a igreja, né? Quando você descobrir, eles vão negar. Não é isso não. Aquilo simboliza Deus. Pega os livros lá do satanismo que você vê. Então é triste esse símbolo. Eles colocam lá. Você pensa, não, é só uma pirâmidezinha lá. Mas para eles aquilo é uma coisa muito grande. Realmente, nos dias de hoje, está muito complicado mesmo. E a gente tem que realmente orar e vigiar, né? Para realmente a gente não ser envolvido nessas coisas, né, que realmente vem assim, né, ocultas, né, a maioria dessas coisas a gente tem que vigiar muito. Tem os desenhos animados que as crianças assistem na televisão, né, isso é muito complicado, a gente tem que ficar de olho mesmo, e agradeço essa oportunidade, né. Porque o meu povo se perde? Deus não está dizendo o povo do mundo, não, o povo da igreja dele. Ele está dizendo, por que o meu povo se perde? Por falta de conhecimento. Né? Mas por quê? Os pastores, os sacerdotes rejeitaram o conhecimento. Aí ele disse, eu também rejeitarei a vocês para que não seja sacerdote diante de mim. E rejeitarei também a teus filhos. Então Deus não aceita essa ignorância por parte da igreja, não. Você não está tendo conhecimento, você vai para o inferno? Corre atrás, vai buscar conhecimento. Por isso que as pessoas vêm para o site, para a internet, publicam, estão abrindo blogs, porque dentro da igreja você só pode falar o que o diabo deixa pregar. Dentro das TVs evangélicas você só pode estudar e falar o que o diabo deixa pregar. Os debates das religiões, o que se faz nas rádios, nas TVs evangélicas, é só o que o diabo deixa pregar. Então eles nunca desmascaram Satanás. As pessoas estão ali achando que estão aprendendo alguma coisa, irmão. Não estão aprendendo nada. Não serve de nada. Não tem utilidade nenhuma, a não ser eles vender os livros, vender o evangelho e profanar o evangelho. Porque se a gente não pode falar com sinceridade, se vocês chegam aqui para mim e dizem, olha, Pedro, você pode falar assim, ó, você não pode falar disso ou daquilo outro, a gente só fala, a gente não quer falar a verdade para todo mundo. Nós temos que falar como o apóstolo Paulo falou. Ele falava a verdade, sabe o que ele disse para as pessoas? Vou me tornar, aos Gálatas, eu vou me tornar seu inimigo porque eu vos conto a verdade? Então, esses programas, principalmente evangélicos, rádio e televisão, irmão,
É um engano. Aí eles têm aquele montidão de audiência, aquele montão de amigos, porque eles só contam mentira para o povo. Só engano. Então eles não entram em conflito com ninguém. Não acrescenta nada espiritual à vida dessas pessoas, acrescenta mais engano. E é igual a pessoa ficar 24 horas diante de uma televisão aqui, vendo esses canais aqui, você acha que você vai sair daí 10 anos com diploma de universidade? Você vai ser o maior ignorante da face da Terra. Entendeu? Então, porque isso não edifica nada. Agora, se você pegar um programa de meia hora, um programa que te edifica, se todo dia, se pegar uma hora de um programa, ou como que você faz, até por correspondência, um curso, você pode aprender alguma coisa. Agora, o que ensinam aí, e do Evangelho, eles não têm interesse de ensinar a verdade. Porque se conhecer a verdade, o que acontece com o povo? O povo se liberta. O povo deixa de ser escravo deles. Então, hoje nós vivemos a pregação do engano, da mentira. Você vê o livro que foi criado aqui, do Cláudio Guerra, A Comissão da Verdade, ninguém deu bola para ela, irmão. Agora, olha, vamos criar a comissão da mentira aqui, todo mundo, nós vamos ensinar como se mente, vamos incentivar a mentira, todo mundo vai mentir, o marido, a mulher, o político, vão sonegar. Irmão, olha, estaria numa maior audiência possível. Por quê? É o tempo agora. E maçonaria, o príncipe dela é Satanás, é o pai da mentira. E eles adoram você, mas não é. Mas está aqui no livro que nós temos do Moral e Dogma. Por isso que a pessoa diz, é mentira. E agora com Moral e Dogma? Que nós traduzimos as coisas principais e mostramos, está aqui, ó, Lúcifer é Deus. Infelizmente o Deus da Bíblia, Adonai, também é Deus. Aí num outro projeto dele, lá na França, ele diz assim, ó, presta atenção, não vou lembrar a data exata, a Revolução Francesa foi em 1789. Num concílio que fizeram a maçonaria com os Illuminatis, foi em 1780, foi em 1776, foi estabelecido no mundo, criado os Illuminati, 1776. E a Revolução Francesa foi em 1789. Nesse intervalo, os Illuminati infiltraram as lojas maçônicas e fizeram um concílio que tinha mais ou menos uns 50 representantes da maçonaria, dos Illuminati, e eles se aderiram e somaram a mesma coisa. Então, se os Illuminati eram, como Alberto Pike, um satanista assumido, e fez conchavo oficial, eles falam lá, o palácio, não sei o que, no dia tal, tem tudo detalhado aqui, que eu não sei, é um nome complicado, da cidade, do palácio, aqueles nomes estrangeiros, e eles se reuniram e decidiram que eles seriam uma só coisa. Aí as pessoas, não, maçonaria é uma coisa, Illuminati é outra. Quando você volta para lá, isso está no livro do ex-Illuminati, que escreveu aquele Secret of the Illuminati, O Segredo dos Illuminati, Doc Marx, um grande cristão, foi um dos primeiros a denunciar esses segredos da maçonaria, um americano, Doc Marx. Aí ele coloca no livro dele que não teve nenhuma editora evangélica, traduziu e botou esse livro aqui, sou doido para comprar esse livro, não tem o livro. Porque se mostrar isso para os evangélicos, tira a máscara de toda essa liderança que serve a Satanás. Então, por isso que eles não colocam. Então, você chega na livraria, tem um montão de livro de abobrinha que você pode queimar que não serve de nada. Aquilo não é para te educar, é para te deixar mais burro, mais idiota. Como, por exemplo, esse livro que eles escreveram sobre o Dan Brown. Dan Brown que escreveu, como que é? Esse livro aí famoso, que fez o best-seller dele, tanta porcaria que a gente tem que lembrar. O Código da Vinci. Código da Vinci. Escreveu tanta besteira, e quando você lê o livro, você vê, ele é escrito estrategicamente assim, meias verdades e meias mentiras. Aí você terminou de ler o livro. Aí eu te pergunto, o que é verdade ali que você leu e o que é mentira? Você leu o livro, não serviu de nada. Algumas coisas são verdade, outras são mentira, aí você, perdeu tempo, gastou dinheiro e não te instruiu de nada. Então,
No passado, a sociedade secreta que mataram Jesus, do rei Herodes Agripa, os 8 judeus desconhecidos, agiam assim também. O que os fariseus e saduceus faziam? Jesus deixou a lei, mas era uma lei leve. Quantas leis são? 10 mandamentos. A lei no passado, 10 mandamentos. Irmão, se você me perguntar rapidamente agora para eu citar essas 10 leis, eu vou ter que raciocinar, falar devagarinho para eu não errar e não esquecer. 10 só. Ainda mais para cumpri-las. Agora, o que é que esses fariseus saduceus criaram para o povo cumprir? O Talmud. O Talmud tem mais ou menos 365 coisas que você pode fazer e tem 600 e poucas que você não pode. Então dá um total assim de quase 1000 leis. Então, esses judeus e fariseus, para eles, era suficiente cumprir as 10 leis. Agora, para o povo, eles tinham que cumprir quase 1000 leis. Obviamente que o povo estava em pecado todo dia, então eles tinham que comprar pombinha todo dia para justificar o pecado deles. Eu cheguei uma vez com um colega, o pai dele era um rabino, aí ele falou, não, mas eu cumpro o Talmud, sim, eu leio. Aí eu perguntei, tem quantas leis? Ele falou, então, cara, senta aqui, nós estamos com tempo, vamos tomar um café aqui, nós vamos conversar. Começa a me falar aí as 365 leis que você pode fazer. Falei, mas eu não sei tudo de cor. Falei, então como que você vai cumprir a lei se você não sabe de cor? É uma carga impossível de cumprir. E hoje as igrejas criam esses dogmas todos que ninguém consegue cumprir. Aí diz, aquele não cumpriu o dogma tal do cabelo comprido, ou esse não raspou a barba, ou esse não usou calça comprida que a mulher não pode usar, então esse é um dogma, ela vai para o inferno. Então é assim que criava. E o mundo hoje é pior ainda do que os fariseus e os saduceus que Jesus enfrentou. Então entenderam como é importante falar dessa influência? A maçonaria é a instituição mais rica em simbologia. Em simbologia e várias interpretações que ninguém entende nada, nem eles próprios. Aí eles trazem isso para dentro da casa do Senhor. Aí pega essa estrela daqui, como é que está aqui? Deixa eu ver, são tantos livros, ou está aqui do lado? Deixa eu pegar aqui. E dizem que é a estrela de Salomão. Ó. Quer ver? Ó. Eles pegam isso daqui, ó, e mostram lá, essa é a estrela de Salomão. Irmão, isso veio lá do paganismo, não tem nada a ver com o símbolo da igreja de Cristo, o símbolo de cristão. Então, essas coisas todas, aí o cristão começa, vamos botar a bandeira de Israel. A bandeira de Israel na igreja é a bandeira dos Illuminatis, que tem esse símbolo lá, ó, do Zion. Ó, protocolos dos sábios de Sião, foi aquele Zion que a gente viu, é isso daqui. Agora, o povo que ficou lá a vida inteira dentro da igreja batista, presbiteriana, metodista, eles nunca vão saber disso. Eles foram aprender isso aqui fora. O nosso trabalho, fazendo um trabalho de graça, distribuindo CD na rua. Uma vez um irmão falou, nossa, o irmão Pedrosa, eu encontrei com ele, ele me deu um curso num posto de gasolina e ficou em pé 3 horas comigo. Me ensinou tudo que eu perguntei. E nós fazíamos isso, irmão, de um por um, para tentar tirar, levar conhecimento para o povo não perder, porque esses líderes, eles não estão interessados que as pessoas conheçam a verdade, não. Por isso que eles bloqueiam. Aqui não pode contar a verdade. Verdade a gente não gosta. Comissão da verdade a gente não gosta. Nós mantemos o pessoal na mentira. Aí você vai ver que é a mesma ideia do Albert Pike, ele diz. O maçom é enganado e merece ser enganado. Aí ele diz que 95% dos maçons não sabem o que é maçonaria. Aí eu perguntei num debate lá com um desses maçons, perguntei, vem cá, tem 2 tipos de maçom. Tem os 5% que enganam as pessoas, que sabem que aquilo é engano, e tem 95% que é enganado. Que tipo de maçom você é? O cara ficou lá, calça justa, enrolou, saiu, vou falar de testemunho de Jeová, que testemunho de Jeová é maçonaria, que ajudou a construir um hospital, e não respondeu a pergunta. Mas isso está dito há 1870, o livro de Moral e Dogma já estava isso do Albert Pike. Então esse engano todo, eles trouxeram para dentro da igreja de Cristo, sendo que a igreja de Cristo é a verdade, irmão. Essa que é a nossa luta. Eles não deixam falar lá a verdade.
Porque senão Satanás é desmascarado dentro da igreja. Não falei que chega mulher endemoniada, foi lá assistir um culto na primeira igreja batista do Rio, saiu feliz da vida, aí a mãe dela levou no outro lugar lá para ela ser liberta. Agora, maçonaria você não pode falar, demônio você não pode expulsar dentro dessas igrejas. Então, quando a gente falava isso há 20 anos, irmão, o pessoal não entendia nada, dizia, esse cara é doido, esse cara é mentiroso. Vê se lá dentro da igreja tem isso. Isso é do capeta, o templo todo formado igual a loja maçônica, que ninguém sabia nada. O povo não entendia nada, irmão. Aí nós começamos a interpretar essa coluna da igreja, o símbolo, o triângulo. Olha aqui, ó. Aí que eles foram entender exatamente a loja maçônica, como o irmão acabou de dizer agora. As lojas dos mormons são modelos de loja maçônica. Aquelas esculturas deles. Então, esses símbolos todos, irmãos, infelizmente, estavam e estão dentro da igreja. E você pega, é só você analisar no CD, nos DVDs, a capa dos livros, tem lá o símbolo deles. Você pega as editoras maçônicas, tem lá o símbolo deles, para todo lado. Olha, não é só esse negócio dos quadro e compasso que eles usam, o G, aí eles vão botando várias letras, e vai para diante. O esquadro significa isso, o compasso significa aquilo, o G pode ser de gerador, pode ser de gadu, e aí eles derrapam na maionese e nunca ninguém sabe nada, porque eles não têm compromisso com a verdade. Eu já respondi um montão de perguntas numa só, hein? Obrigada, doutor Pedrosa. E é como se diz na Bíblia, né? Pelos seus frutos os conhecereis, né? É. E eu agradeço a participação. Vamos lá, obrigada, viu? Obrigada. Boa noite aí a todos. Nada, minha irmã. É um prazer estar com a irmã. Vamos aprender. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. Nossa, a gente tem tanta pergunta aqui, doutor Pedrosa, que até confundi aqui, eu estou tentando organizar. O Kaká, deixa eu ver se o Kaká pergunta, tem alguns vídeos de cantores gospels fazendo símbolos com as mãos tipo mão chifrada. Isso seria coincidência ou símbolos propositais mesmo? Irmã, eles sabem. Hoje eles sabem. Nós, o público evangélico, que não sabíamos. Mas eles já sabiam. Fazer aquele com o dedo aqui, porque você pensa que, não sei o que, a Xuxa faz, o Bin Laden faz, o outro cara lá faz, o Michael Jackson, aquele negócio todo. Pra gente, né, o Homem-Aranha, como é que ele solta aquela linha dele? Ele faz, vou tentar mostrar aqui para o irmão. Não é assim a teia? Não é isso? Ele não poderia fazer assim com o dedo, ou assim? Não, mas tem que ser assim, ó. Aí vai o Bush, parece o pessoal, a Xuxa, faz lá o sinal de Baphomet, né? Como é que é? Já até esqueci que são tantos aqui no dedo. Eu tenho um livro enorme aqui, irmãos. Eu posso buscar lá só de imagem e símbolos que um irmão lá de Vila Velha trouxe para mim dos Estados Unidos. Aquele, como é que é o símbolo? Eles, quando você coloca o dedo para frente assim, ó, olha aqui, eu vou tentar botar na câmera, você vê uma visão assim. Agora, quando você coloca aqui assim, ó, tem os dois chifres do bode, e aqui é a cara do bode, o focinho do bode, ó, o focinho do bode, tá? Ó, colocando assim, e aqui, se olhando de frente, os dois chifres do bode. Então, quando eles fazem esse sinal aqui, é justamente isso. É o bode, é o Baphomet, é a representação dele. Não parece nada, né? O Homem-Aranha está lá. Então, aí as crianças vão aprendendo aquilo. E as coisas que tem lá na Disney? Disney, o pastor José Irion, que é um brasileiro, acho que ele é aqui do Rio Grande do Sul, pregou em vários lugares do mundo, na Rússia, foi preso, foi torturado lá. É o cara que desmascarou esse negócio da Disney. Como aqui no Brasil, Deus me usou para desmascarar, para revelar todos os segredos da maçonaria, ele revelou no mundo inteiro. Você já conhece porque o trabalho dele também já tem mais ou menos 20 anos. As pessoas lá para a Disney, tinha coisas que é tão aparente,
o nome do cachorrinho lá acho que é da como que é? Cinderela. Da Cinderela, que é Lúcifer, não é? Era um gato. O gatinho dela? Pois é. Então tem coisas que é explícita. E muito mais. Agora, quem era o fundador da Disney? O Walt Disney. Quem era ele? Maçom, né, irmão? Maçom. E quem é o atual o fundador da Disney? Eu sei que ele é um homossexual que largou a mulher para casar com um desenhista lá homossexual. Com certeza é maçom. Eles não iam passar um patrimônio desse para um outro que não fosse. E continuam aqueles mesma simbologia. E as crianças, nós que temos obrigação de passar essa informação para os nossos filhos, para instruí-los na verdade. Se na escola bíblica dominical ninguém ensina isso. Por quê? Eles estão lá no púlpito, enganando as pessoas, que eu falei para as pessoas, olha, o cara mais perigoso do mundo, que Jesus disse nesses últimos tempos, não é o satanista, não é o macumbeiro, não é a prostituta, não é... Sabe identificar fácil. O problema é o falso profeta, que ele é um pastor falso. Ele tem tudo de pastor, tudo. Só o interior dele que você não consegue ver. Então, esse que é o cara mais perigoso. Então, esses não deixam serem desmascarados lá. E quando a gente consegue um espaço aqui e consegue desmascarar, eles vão lá e fecham o nosso programa. Não é? Tentam nos perseguir. E tenta matar, ou mataram como mataram o capitão William Morgan. Então, isso é um negócio muito difícil. Hoje nós não temos, o cristão não tem liberdade para pregar o Evangelho, como a Constituição brasileira nos assegura, e Deus nos assegura. Nós pregamos pelo amor à misericórdia de Deus, pela nossa coragem. E Deus nos dá essa autoridade. Senão nós não conseguiríamos falar nada não, irmão. Como esse espaço que vocês estão criando aqui. Eu sei que vocês vão enfrentar muita luta, muita dificuldade, porque vocês vão permanecer que nem Noé. Vão permanecer na palavra. Agora, vai chegar um maçom, irmão, nós vamos investir nesse seu programa, nós vamos te dar um canal de televisão, nós vamos te botar como senador na política, e o Aikel vai lá, vai virar um Aikel Batista, né? Aí, não vai fazer isso não, né, meu irmão? Não viu que eu falei antes de Salomão? Pois é. Aí acaba tudo isso, vai de água abaixo. Entendeu? Então nós temos que perseverar na palavra. Por isso que eu estou 20 anos e desde criança eu nunca mudei, como eu disse. Tem lá minha escovinha de engraxate, tem lá meu martelinho que catava lixo. Sou a mesma pessoa, não mudei e não quero mudar nunca. A única mudança que eu tive foi a mudança que Jesus fez na minha vida, para nunca mais ser mudada. Né? Já foi o suficiente. Então isso é difícil do crente perseverar, irmão. Ele está toda hora querendo uma novidade. A Bíblia... O Jesus Cristo, o Salvador, você prega, os pastores dizem, Pedrosa, eu não sei o que eu faço, eu chego lá na minha igreja, começo a pregar a Bíblia, ensinar o Evangelho, sobre o pecado, como que a pessoa pode perder a salvação, como é que a pessoa vai viver para não se corromper, para não desagradar a Deus. A igreja esvazia. Agora, quando vai pregar engano, aí começa a fazer aqueles shows, inventar as coisas lá, a igreja enche. A igreja enche. Porque o ser humano hoje, ele já foi a mente dele, os Illuminati chamam isso de mind control. A mente deles já estão sendo preparada para não raciocinar. Então isso é uma coisa muito triste, a mente cauterizada, a mente escravizada. Você imagina se há 2000 anos existia isso, imagina como está hoje com esse aparelho grande de destruir vidas que é a televisão. Não sei se eu respondi a pergunta, os irmãos podem continuar perguntando aí. Doutor Pedrosa, tem a pergunta aqui do Vitor Barros, pelo Google+. Ele está perguntando, ele está dizendo: Doutor Pedrosa, boa noite. Gostaria de saber se é verdade essa história de que dizem que o Papa Bento XVI será o penúltimo Papa. Quem será o último Papa? A Igreja Católica vai acabar já? Vamos abrir aqui na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Não diz nada sobre isso. Isso é que os homens dizem. O que diz aqui, Apocalipse 17,
que tem a besta, que é a prostituta, montada na besta. A prostituta é a igreja paganizada, que injustamente as pessoas só queriam dizer que eram os católicos. Ensinavam para a gente, desde criancinha, que o Papa era o capeta, que o Papa era o falso profeta, que não sei o quê. E todo esse satanismo dentro da igreja evangélica, através da maçonaria, era de Deus. Então, quando se entenda por uma prostituta, é a igreja paganizada, seja ela Testemunha de Jeová, presbiteriana, metodista, católica, espírita. É a igreja paganizada, essa prostituta. Por isso que na palavra de Deus está escrito que Deus não aceita dinheiro do salário da prostituição e nem da sodomia. Aí você vai ver que prostituição é essa igreja paganizada. Deus não quer dinheiro dessa igreja paganizada. E nem da sodomia. Quem é sodomia? É o bode, Bafomete, é andrógeno. Aí quando você conhece todas essas coisas, aí você começa a entender a palavra de Deus. Deus não aceita dinheiro da prostituta. Você vai dizer, olha, se a prostituta vem aqui aceitar Jesus, Deus não aceita o dinheiro dela. Não é isso, isso é a igreja paganizada. Isso está aqui, em Apocalipse 17. Ah, porque tem 7 montes, não sei o que, vai ser em Roma. Há coincidências, por exemplo, que o anticristo que a Bíblia diz, ele vai ser o 8º, que foi o 7º que não morreu e que ressuscitou. Que ele morreu e ressuscitou, e o 7º e o 8º são o mesmo. Então, as pessoas querem dizer que o Papa João Paulo II, os adventistas estão escrevendo muito sobre isso. Inclusive, já tinham dito que o Bento ia morrer em outubro do ano passado. Esse mesmo pessoal que está falando isso. O que ele só ia durar pouco, como diz lá na Bíblia. E que, acho que em outubro do ano... Aí eles tiraram, mas eu guardei. Eu tenho esse vídeo lá. Os adventistas que colocaram. Que o Papa que morreu, João, ia ressuscitar o ano passado ou reatrasado, aí ele ia ser o anticristo. Então tem muita coisa disso, eu fico mais preso à Bíblia. É a igreja paganizada. Mas não tem nada disso que vai ser o Papa. Politicamente, se você interpretar desde o início do rei lá do tempo da Babilônia, que levantou a Semíramis e o marido dela, poderia ser considerado o primeiro anticristo. Então eles vão pegando esses líderes que passaram, aí até chegar no tempo de Jesus, o rei Herodes, acho que era o 5º, e o 6º, não sei quem, aí chegar o Hitler, era o 7º, né? E que ele iria durar pouco, e que depois viria o 8º e o último, que era o anticristo. O que eu tenho certeza, irmão, que ele está perto. Se é o 7º, se é o 8º ou não, a gente vai saber isso com detalhes adiante. Mas, por enquanto, isso é especulação. Não é? É suposição. Seria Hitler ou seria o Papa? Porque, primeiro, que são 2. Um é o falso profeta, uma besta, e o outro é o anticristo. Um emerge das muitas águas, do povo. Esse é o falso profeta, esse é Apocalipse 13. E o outro que emerge da terra é Israel. E vai emergir desses lá, desses sionistas. O homem que vai controlar o mundo. As sociedades secretas estão localizadas lá. Então, a gente tem certeza. A maçonaria tem, no topo dela, você tem o grau 1º, grau 2, grau 3, loja azul. Tem 95% dos maçons que estão ali. Aí depois vem os graus filosóficos, são um grupo menor, até o grau 33. Acima do grau 33 tem outros graus, aí tem os templários, tem os Illuminatis, tem a ordem não sei o que. Lá no topo, acima de todos esses, tem os 17 desconhecidos. É a sociedade dos 9 desconhecidos, acima dele tem os 7 desconhecidos, e acima tem o 1 desconhecido, que é o Satanás, que é o anticristo, que está lá. Então, ninguém na maçonaria sabe quem é esse que está lá no topo. Sabe que é um dos 17 que estão ali. A qualquer momento, se Jesus arrebatar hoje a igreja, o que tiver lá no topo desses 17, ele entra. Por exemplo, se for o Bush está ali, levantou. Se Jesus não voltou, Bush morrer,
o que está abaixo dele já fica preparado ali para subir o governo mundial. Então, essa escala sempre existiu. Você vê, isso é fácil nos livros de maçonaria. Não sei se nesse daqui ele mostra aqui o William Schnoebelen. Acho que nesse aqui é a maçonaria do outro lado da luz. Não sei se vocês têm esse esquema. Ele mostra exatamente como é que eles estão esses 17. Eu tenho isso, acho, no outro livro. Esse aqui tem pouca imagem, mais texto. Nos 17 desconhecidos. Então, isso aí, o anticristo vai reinar, o governo mundial está preparado aí por ele mesmo, está reinando, não tem como sair da Bíblia. Agora, se eu falar assim, olha, o anticristo, o pessoal gosta de dizer assim, é o rei Charles, está lá na Inglaterra. Não, agora não vai ser ele, é o filho dele. Não, é o Bush. É um desses 17 desconhecidos que estão lá. O que a gente tem certeza é que eles estão lá dentro das sociedades secretas. Eles estão lá. É um desses 17 que estão lá. Então, a qualquer momento, ele vai reinar. E nem os maçons sabem, só os 17 entre si que estão lá. Mas Deus vai revelar isso, que ele não deixa nada escondido, né? Nós já estamos sabendo que existe 17. E essa sociedade é antiga, os 9 judeus desconhecidos foram os que mataram Jesus. A sociedade secreta do rei Herodes Agripa, que ela era chamada de força misteriosa. Foi essa sociedade secreta que matou Jesus, manipulou os judeus, os romanos, para matar Jesus. Mas eles coordenaram tudo e estão aí até hoje. Mais alguma pergunta? O senhor que manda. Se o senhor estiver cansado, o senhor tem Não, tá um trabalho cedo. Tem. O pessoal não para aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Fala, Anderson. Sobre os Cavaleiros de Malta. Você tem alguma informação, doutor Pedrosa? Essa é uma religião nova que você está se referindo? Não, porque, na verdade, o que acontece? Porque tem uma religião aí, acho que em São Paulo, que já estão reunindo assim. Eles têm roupa, mas é uma religião, eles já vestem aquela roupa dos templários. Isso. Já estão começando aí. É esses? Isso. É uma ritualística, uns dogmas, tudo igual. É mais uma dessas seitas heresias aí que a gente vai ter que aturar. Porque o que me chama a atenção é a inserção de um escritor cristão muito famoso chamado Rick Joyner, americano. Ele tem alguns livros muito conhecidos no meio evangélico, como, por exemplo, O Chamado e A Batalha Final. E ele está sendo apontado nos Estados Unidos como um dos membros dos Cavaleiros de Malta, né? Que seria tipo de uma sociedade secreta também, mas eu gostaria de saber se tinha algum envolvimento com a maçonaria. Se você... Tudo a ver. Cavaleiros tem cavaleiros templários, né? Os embaixadores do rei, as crianças na Igreja Batista tinham um grau de cavaleiros, tá? Então eles usam muito esses níveis de cavaleiros. Malta é a cruz de Malta, aquela mesma cruz do Vasco da Gama, foi que os portugueses chegaram aqui, Pedro Álvares Cabral, com aquela cruz de Malta nas caravelas que chegou aqui, tinha toda essa cruz de Malta. Isso faz parte dos Cavaleiros Templários, que exatamente até hoje é a maçonaria de hoje. Então isso tem tudo a ver com sociedade secreta, heresias. Eu nem dei tanta importância assim, porque eles ainda são um grupo pequeno, mas já estudei um pouco sobre eles e não precisei aprofundar muita coisa não, porque é exatamente todos esses dogmas e rituais da maçonaria, os passos, os negócios, e sempre eles procuram colocar Deus no meio dessas coisas. E uma outra questão também, doutor Pedrosa, você acredita que existe uma certa disputa entre as sociedades secretas no mundo, brigando pelo poder, ou isso é uma disputa inventada? O que acontece? Não. Porque eu já vi o filósofo chamado Olavo de Carvalho dizendo que hoje no mundo existiriam 3 polos de poder político no mundo, né? Seria um deles o russo-chinês, um é o russo-chinês, né? O outro seria a Irmandade Árabe,
os da América, que seriam os Rothschilds, os Rockefeller, os Bilderbergs, né, que dominando o mundo. Eu gostaria, e ele fala que nessa disputa de poder no mundo político existe briga entre eles, horas eles se concordam uns com os outros e horas eles se diferem nessa busca pelo poder, né, pelo domínio mundial. Eu gostaria de saber se isso acontece dentro da sociedade secreta, se existem polos de poder dentro da sociedade secreta do mundo, né? Então, vamos ver exatamente o que a Bíblia fala aqui sobre tudo. Nós acabamos de falar de Apocalipse 13. Você sabe que Satanás simboliza a meia, o falso profeta, meia e o anticristo meia. Então, os três juntos formam o 666. Isso eu já botei várias vezes em vários sites. Repetindo, Satanás meia, o anticristo meia e o falso profeta meia. Então, forma o 666. Quem tiver sabedoria, calcule o número do homem. Então, este dos 17 lá, vai ser o homem que vai reunir com a besta e com o falso profeta. A besta, acabei de dizer, emerge o anticristo da terra. É esse que vai sair de lá um político. E vai dar toda a autoridade e poder a esse religioso que emerge do povo, das muitas águas. Então o ecumenismo tem que correr e congregar. Esse é o grande desafio da maçonaria, de levar, vamos dizer, que seja o Papa. O Papa vai ser o único representante do mundo de todas as religiões, o ecumenismo. Batista, presbiteriana, metodista, já estão todos juntos lá. Eles assinaram um documento, já tem mais ou menos uns 15 anos, o livro acho que não está aqui, está lá no outro quarto, a mulher montada na besta. Eles não quiseram botar o título do livro, a prostituta montada na besta, mas Apocalipse fala em prostituta. E ele tem 2 capítulos, 2 volumes esse livro, né? Acho que é do David Hunt, da chamada Meia-Noite. Muito bom livro. Ele mostra que foi em 1990, reuniram, acho, em torno de 200 líderes evangélicos, foram ao Vaticano pedir desculpa por todo aquilo de mal que o Martinho Lutero tinha feito com a Igreja Católica. E que eles estavam pedindo perdão e que eles queriam ser agora muito unidos com a Igreja Católica. Foi o ecumenismo estabelecido. Então isso já está mostrando como esse governo mundial está atuando para existir essa unidade. Mas eu costumo dizer, essas duas bestas, elas competem por poder. Eu digo, entre tapas e beijos, elas vêm destruindo a terra. Por isso que esse livro aqui chama de uma besta de Scarlet e a outra besta de besta mesmo, o anticristo. Scarlet and the Beast. E ele chega a sugerir que um falso profeta está mais ligado a uma maçonaria inglesa e o anticristo mais a maçonaria francesa. São os dois poderes que eles vêm brigando entre si. Cada um quer governar mais que o outro. Entende? Então eles matam, roubam, criam guerras, guerra entre as religiões, guerra entre países. Em cada causa, em cada desgraça dessa, eles vão dominando. Então existe essa briga entre as duas bestas. Elas que vêm entre tapas e beijos, destruindo o mundo, para no final se unir e fazer o governo mundial. Então isso não é só na Bíblia, Apocalipse 13, que isso é verdade, como você vê aí a maçonaria inglesa e francesa brigando. E isso é os bastidores que você não percebe. Aí a maçonaria, vamos dizer, inglesa, vai lá, elege um presidente. Por exemplo, Fernando Collor, ele foi muito apoiado pelos evangélicos. Eu tenho quase certeza que ele foi um candidato da maçonaria inglesa, que é mais ligada à Igreja Católica. A maçonaria francesa é mais ligada ao satanismo e ao comunismo, que é a maçom francesa. Então, por exemplo, Lula, Dilma, o PT, a esquerda, o comunista, mais ligado à maçonaria francesa. Então, quando chega o governo, você vê, fica polarizado. O Fernando Henrique, o que foi o candidato, o José Serra, mais pelo lado aqui esquerda, e o
entre aspas, evangélico apoiando ele. E o outro mais o lado do comunista, mais os espíritas católicos, não sei o que, apoiando Lula, aquele negócio. Então eles vão agindo assim. Mas no final eles estão no mesmo barco. A mesma coisa. Mas eles brigam entre si pelo poder, pela vaidade, pelo dinheiro. Mas isso é para vocês entenderem a parte oculta, secreta dessas guerras. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês podemos discutir. Alguém mais aqui da mesa quer fazer uma pergunta do Dr. Pedrosa? Lá no chat não deu nem para vencer. De tanta pergunta. Eu gostaria de fazer uma perguntinha, se possível. Sim, querido. Diga, irmão. Depois eu queria ter oportunidade também, irmão. Ótimo. Irmão Pedrosa, boa noite e a paz. A paz, meu irmão. Estava com saudade de você. Eu também. Eu fiquei assistindo ontem, mas fiquei assistindo até as 3 da manhã. Acompanhei até as 3 da manhã. Nossa, que corajoso. Não, mas foi muito bom. Inclusive aquela oração final foi muito bom. Para mim também foi relaxante, dormi muito bem. Parecia um bebê dormindo. Eu já ouvi tudo isso hoje no YouTube e baixei. Eu não tive oportunidade até agora à noite de entrar para ver o comentário, alguma coisa nesse sentido. Mas pode perguntar. Realmente foi muito confortante. Bom, a pergunta seria mais ou menos um comentário e uma pergunta. O irmão estava falando a respeito daquela mão espalmada na bola, na nossa, que faz o... Copa do Mundo. Isso, que é a logomarca da Copa do Mundo. É. Mas acredito que o irmão também notou que ali está fazendo uma apologia totalmente ao Chico Xavier, né? Eu acredito que o irmão notou isso. Que ali é o Chico Xavier com a mão no rosto, a mão espalmada no rosto, né? Como se estivesse psicografando, na verdade, né? E, ao mesmo tempo, uma pergunta. Irmão Pedrosa, a gente sabe que a nossa igreja está com muito problema, mas que tem jeito para uma volta, para voltar atrás. Tanto é que, né, no livro de Apocalipse, né, diz para nós tornarmos atrás e fazer, né, voltarmos às primeiras obras, não é verdade? Então, o que acontece? Como é que o irmão vê, assim, a título de curiosidade, lógico, e também de aprendizado para mim e para todos que estão presentes, a forma de nós voltarmos realmente, se não lendo um pouco mais o Evangelho, falando mais sobre o amor, sem julgamentos, e voltando às práticas, que era o que está socorrendo outras igrejas. Se nós estivéssemos praticando aquilo que foi escrito, que está escrito, para que nós seguíssemos, na verdade, eu acredito que a gente não veria tanta miséria. Lógico que nós teríamos problemas, porque nós não estamos aqui passando por esse mundo para não ter problemas. Nós temos que ter problemas. Mas, na verdade, eu acho que a igreja ainda está faltando um... Desculpa, eu desabilitei o fone sem querer. Está faltando um foco para a igreja, que é voltar ao primeiro amor e praticar aquelas mesmas obras que eram praticadas na igreja do primeiro século, na verdade. O que o senhor tem a dizer a respeito? Obrigado. O próprio projeto de vocês responde isso. Eu quero uma igreja. Está todo mundo procurando uma igreja. Que igreja é essa? A igreja de Cristo. Mas a maçonaria não deixa. Está vendo o pastor lá em Linhares? Estava lá dentro da Bíblia, o pastor Jonas, trabalhando com o rebanho dele. Chega o capeta lá, através daquele maçom de Friburgo, como é que é, o Rui Barbosa, da Quadrangular. Não, pastor, você quer entrar para a maçonaria para ficar com moral e dogmas,
ou você quer continuar com a Bíblia? A palavra de Deus, a fonte de amor, como o irmão acabou de dizer. Ele diz, não, eu quero ficar com a Bíblia. Não, então você vai embora, porque aqui tem que ser a doutrina satânica de Albert Pike. Então, assim não dá para voltar à igreja. Então, o povo de Deus tem que resistir como está resistindo lá o pastor Jonas, que eu peço de novo oração para ele, da Quadrangular, está sendo descaradamente perseguido, está sendo assaltado por um grupo de poder paralelo. Não tem como os traficantes assim saem de um morro e invadem a outra favela. Vocês não já viram isso aqui no Rio? Com certeza. Saíram os satanistas daqui para invadir as igrejas lá em Linhares, no Espírito Santo, e no estado do Espírito Santo, da igreja Quadrangular. Exatamente como se procede o capeta numa boca de fumo, está produzindo dentro das religiões para assaltar, tomar a boca de fumo que é chamada igreja, que para eles, na maçonaria, eu digo isso sempre, irmão, vocês vão ver se eu estou enganado, para eles, uma boca de fumo e uma igreja é a mesma coisa, tem que produzir dinheiro para eles. Eu quando falava isso, aí ó, tá aí, rapaz, é uma coisa... Agora, enquanto aquela imagem que está a mão espalmada naquele projeto, né, para 2014, o irmão já tinha notado que também eles estão fazendo uma apologia como se o nosso país fosse um país do espiritismo e não o cristianismo, na verdade? Irmão, botando essas 5 metas do Illuminati, eu fiz um DVD sobre isso, não sei se o irmão já viu, você pode baixar, está no YouTube. Vou repetir que eu gosto de falar isso, que ninguém sabe, está na capa do nosso Plano Nacional de Direitos Humanos, o Plano 3, tá, essa mão espalmada aqui, essa mesmo que está na copa, isso é dos Illuminati, dos supermações, isso é maçonaria, que mesmo está na igreja. Tem destruir a família, que é a base da igreja, a base do cristianismo. Segundo, paganizar o cristianismo. É para destruir o cristianismo, botar aí coisas mundanas, símbolos maçônicos, adulterar, profanar o templo, destruir a igreja, paganizar. Porque matar crentes já viram que não adianta, levanta muito mais. Então eles têm que infiltrar e paganizar a igreja. Terceiro, aumentar os impostos. Pagamos 75 impostos e já está tudo privatizado. Você paga imposto para esse pessoal da maçonaria, esse grupo paralelo. Quarto item é destruir o serviço público. Escola pública, universidade pública, hospital público, a segurança pública. Eles levam à falência, aí vão os grupos de segurança controlando os condomínios. Isso tudo é dirigido por eles. Esses grupos de segurança que tem aqui, isso é tudo dirigido no Brasil. Eles montam esse grupo. E quinto, que nós acabamos de falar, manter a cabeça das pessoas ocupada com coisas imbecis, coisas idiotas. E assim eles vão se dando bem. Então, essa mão espalmada, irmão, não é simplesmente estar ali um desenho, podia ser uma mão com 6 dedos e tal, e a mesma mão do Baphomet, meu irmão. Você não repara? Ele parece uma mão espalmada? É a mesma mão do símbolo do tráfico. Quando eles vão fazer assim, olha, pare de usar drogas. Eles usam sempre a mão espalmada. Quer dizer, ó, somos nós que controlamos as drogas. Você não já viu as várias campanhas? Esse que a irmã estava falando antes. E eu notei que eles estão fazendo assim, uma apologia muito grande ao nosso país agora, como um país espírita também, né? Além da mão espalmada. Pois é, então eles têm todo esse jeito de fazer isso devagarinho, devagarinho. Daqui a pouco se acostuma e acha que aquilo é normal. Mas quando botaram esse desenho da Copa, diz aqui, ó, essa Copa do Mundo 2014 é para dizer, os Illuminati, nós dominamos completamente o Brasil. Pronto. Tá bom, eu agradeço, irmão Pedrosa. E fico feliz, irmãos, de saber que vocês estão estudando, procurando isso, mesmo que nos restaurantes espirituais que cobram caro por os alimentos que oferecem lá, estão oferecendo comida estragada. E que os irmãos estão correndo aqui no campo, aqui fora, para buscar alimento saudável, para que se possa se reabastecer de conhecimento, para não ser enganado. Então hoje eu fico feliz quando abro na internet, procuro aí os livros, irmãos abrindo blogs e reproduzindo e mostrando todas as informações e mandam para mim. Eu fico feliz, porque o povo de Deus não está enganado. Enquanto o irmão fala um pouquinho aqui, só vou pegar esse livro que eu quero mostrar para os irmãos
o tamanho desse livro, só de simbologia, como essa taça está aqui para os irmãos verem. Só um momento. Enquanto o Dr. Pedrosa não volta, tem um monte de gente lá no chat querendo fazer perguntas. Aí acham que a gente não vai fazer pergunta deles. Já, gente, eu vou fazer umas perguntas que tá lá no chat, as quais eu tô conseguindo ver, tá? Que eu caí aqui, tive que dar uma saída. E já estaremos lá fazendo as perguntas. Olha, oi? Bom, olha aqui esse livro. Codex Mágica. Olha lá a serpente. Essa se chama Ouroboros. Ela engolindo a própria cauda. Qual o nome do autor? Oi? O nome do autor? Esse é o Tex Mars. Esse é um autor batista, esse homem, não é? E mandando brasa lá contra esses maçons lá dentro. São sinais secretos, símbolos misteriosos e códigos desconhecidos escondidos dos Illuminati. Está aqui, ó, bem em cima aqui no texto. Aqui, ó. Olha a grossura desse livro. Ó, olha o tamanho do livro. Então, vou mostrar alguns símbolos aqui. Eu vou tentar passar aqui, não vai ficar muito bom, mas para os irmãos verem. Quer ver? Mais por final, ó, olha aqui, as páginas ele põe muitos símbolos. Sinais que os irmãos estavam perguntando. Aquela mão por dentro do peito. Está vendo a mão escondida? Esse é o sinal antigo dele, que o irmão estava perguntando como identificar. Olha, outro lá com a mão por dentro do peito. Ele vai mostrando os reis, ó, esses sinais, os antigos desenhos, ó, dos deuses lá do Egito, com essa mão assim por dentro do peito. Ó. Então eles vão pegando tudo isso. Ele mostra aqui uma simbologia imensa, irmão. Olha aqui, ó. Está vendo a mão de garra aqui na capa da revista Time? Isso aqui é deixa eu ver, é o nome dele, TV Gospel, Religion, Politics and Money, televangelista Pat Robertson. Olha, ele está com a mão aqui, uma mão em garra, tá vendo? Ele está com a mão assim, ó, a mão em garra, uma mão de leão, a mão em garra, tá vendo aqui, ó? Como é que o cara sai? E saiu na capa da revista evangélica aí, o Bush com a mão espalmada assim no peito, dizendo assim: um destemido que ora e age. Irmão, isso é só um livro de símbolos, mostrando a rainha, tudo isso. Se você for ver o que eles usam, olha lá, cada sinais, aí tem artistas, tem religiosos. Olha aqui, o Lavey, né, aquele que fez a livra. Ele aqui já está com a mão cerrada, o punho cerrado. Eu não me lembro agora o que quer dizer isso. Eu esqueci. Essa mão... esqueci, mas ele tem um nome para essa mão. A mão aqui, ó, fechada, ó, punho fechado. Então, várias coisas, tem vários símbolos de satanismo. Esse livro aqui é todo cheio disso. Eles pegam desde o passado e vão colocando, ó, são símbolos e mais símbolos. Tá? Então, você imagina isso dentro da igreja evangélica, na capa dos CDs, olha lá, os sinais do dedo, tá vendo? Aquele dedinho do Homem-Aranha. O sinal de Satanás, do bode Bafomete, ó, vários artistas com esse dedo. Ó, os comprimentos, aquele que o irmão falou que ele pode pegar com a mão e põe a outra mão por cima. E normalmente aí vem o outro cara e são as 4 mãos. Você pega com a mão, vem a outra, aí você põe a sua por cima e vem outra mão por cima. Então se eu tivesse colocado a mão, ele me identificaria como maçom também. Eles têm esses rituais. E tem os outros do grau 33 que você pega só com a pontinha da mão. Você não entrega a mão inteira, você só entrega a ponta dos dedos. Isso nos mormons usa esse símbolo. Então, tem vários. Aqui você vai... Pedrosa, meu querido. Com a luva, ó. Com a mão com a luva, ele está com o dedão dele, ele fletido, o polegar, aí ele aperta 3 vezes. Esse é o grau 33, com a mão. Esse outro aqui do lado, você está vendo que ele está pegando a mão, mas na ponta. Ele não está pegando o punho todo. Está vendo? Só está pegando a ponta dos dedos. Ó. Então tem vários comprimentos disso. E eles fazem questão das pessoas
verem o cumprimento. Tem o Lula e o Bush nesse livro aqui, ó, como é que é? O Poder Secreto de Armindo Abreu, o Lula e o Bush cumprimentando, a mão parada assim, e o cumprimento maçônico. Quer dizer, olha, veio tomar a benção aqui, senão ele não pode governar lá. Agora ele pode. Isso então eles dizem para o mundo inteiro. Aí a forma deles pegarem, aqui ele mostra que tinha uns 100 tipos de cumprimentos, só nesse livro aqui. Uns 100 tipos de cumprimento. Tem padre, tem pastor, ó, eles mostram vários tipos de cumprimentos. O jeito de se assentar. Quer ver? Olha aqui, o Papa aqui, ó, cumprimentando outra pessoa com esse mesmo gesto. Então, esse livro aqui só, irmão, para você ter ideia como isso, para eles, é uma coisa super importante. Ó. Quantas imagens, ó, de símbolo. Aí tem os desenhos também, ó, tá? Os desenhos aqui, falando sobre os símbolos, o que representa cada símbolo. Ó, tá? Aí é uma bobeirada tremenda, irmão. Aí eles fazem... olha aqui, um muito comum, report. Olha esse bispo aqui. Estão vendo o sinal dele? Perceberam? Cadê os irmãos? Fala aí para mim. Eu não dá para perceber. Eu estou conseguindo com a mão. Né? A mão, um triângulo com a mão aqui, ó. Aí vocês entrem lá no YouTube, no site, vocês olha, esse ficou fantástico, vocês têm que ver. Batistas assumem adoração a Baal. Eles fizeram 140 anos de comemoração dos batistas em Santa Bárbara do Oeste, e eles fizeram comercial, e o cara está falando e está falando, eu vou fazer aqui mais ou menos como eu fiz lá, né? Ele está conversando aqui como eu estou, nós vamos comemorar 140 anos de Santa Bárbara do Oeste, não sei o quê. Vocês não estão percebendo. Eu fiz aqui, ó, 3 vezes o triângulo com a mão. E nós vamos inaugurar um obelisco, ele falando e mostrando lá, um obelisco e que não sei o quê. Aí na terceira vez que ele faz o triângulo assim com a mão, ele fecha a mão, quer dizer, encerrou e foi proposital. Aí eu fui lentamente, botei e editei. Olha lá, ele vai fazer 3 vezes o triângulo com a mão. Ó, 1 vez, 2 vezes, terceira vez. Entra que vale a pena. Já tem uns 2 anos que eu botei isso lá. Os batistas assumem adoração a Baal. E dizem, nós vamos inaugurar um obelisco, aquele símbolo fálico lá. Não é? Então, Doutor Pedrosa. Isso dentro do meio evangélico. Você está dizendo, e o cara ali é dizer assim, não, ó, nós somos maçom, nós vamos botar um falos lá para representar Satanás aqui dentro da igreja de Cristo. Então eles não fazem isso, mas fazem, não é coincidência, o cara fazendo um gesto todo direitinho. É isso que eles ficam com raiva de mim, porque Deus me preparou para desmascarar esses mau caráter. E assim eles faziam com as criancinhas dentro da igreja batista. Eles podem até fazer hoje, mas sabem por quê? Que eles estão fazendo um ritual satânico. Então, você imagina quanto trabalho, irmão, eu tive para ler, para desmascarar, e como Deus foi me dando a interpretação, o gesto de cabeça que eles fazem, o Lula conversando com outra pessoa e batendo a cabeça assim, encostando a cabeça, isso tudo tem um significado, irmão. E eles vão dizendo. Então, esse aqui é só para vocês falando de gesto, que vocês perguntaram, ó, isso aqui é só um, e tem muito mais. Você vê como eles têm tempo para dedicar tanta besteira a um gesto. E como que diz a palavra de Deus? Como que nós temos que nos identificar um ao outro? Seja o vosso falar, sim, sim e não, não. Porque o que excede disso, essa baboseira toda aqui, é procedência maligna. É o que a palavra de Deus diz. Tá? Então nós mostramos exatamente como está na palavra. Tem mais alguma pergunta? Irmão Pedrosa, eu queria fazer uma pergunta para o irmão. Existem muitas pessoas que estão hoje frequentando aí suas igrejas pentecostais, tradicionais, católicas, entre outros.
e muitos deles, inclusive mormons, que estão praticando simbolismos, vamos dizer assim, ocultistas, e de forma inocente sem ter conhecimento de causa, vamos dizer assim. A pergunta seria uma frase: sinceridade no erro leva à perdição eterna? Ou seja, eles estão sendo sinceros do que eles estão fazendo, não estão conscientes do erro, porém eles podem se perder mesmo estando inocentes, no sentido de não terem o conhecimento que, por exemplo, o senhor tem, que nós estamos adquirindo? Olha, você fez uma pergunta muito interessante e a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo que eu falo é o fundamento bíblico. E a palavra de Deus nos ensina que Deus perdoa o tempo da ignorância. Ele não diz a ignorância o tempo todo, não. Ele perdoa um tempo que você vive na ignorância. Tá? Ele perdoa o tempo da ignorância, não é a eternidade da ignorância. Você não pode ser ignorante eterno, que você iria para o inferno. Então ele perdoa o tempo da ignorância. Uma vez que você conheceu a verdade e você não opta pela verdade, você vai ser julgado por isso. Não é? A palavra de Deus diz que nós vamos julgar por cada palavra que nós falamos, por cada detalhe que a gente deixou de fazer ou falar. Então, uma coisa, só Deus mesmo, ninguém poderia ter noção, nem eu tenho, de tudo que eu falei ontem ou que eu falei hoje de manhã. Mas Deus tem, que ele é espírito, né? Ele transcende o tempo. Um dia para ele é igual 1000 anos e vai embora. Então, esse negócio de perdoar, Deus é um grande perdoador. Mas ele disse lá em Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. E qual a culpa de quem é? Dos pastores. Eles ficam pau da vida quando eu falo isso, mas está na Bíblia. Porque tu, sacerdote pastores, porque tu, Silas Malafaia, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, recusou o conhecimento. Você manteve o teu rebanho, o teu povo na ignorância. Aí Deus diz, eu também vou te recusar. Eu também vou te recusar. E recusar para que não seja sacerdote diante de mim. E vou recusar as tuas ovelhas. Eu vou recusar os teus filhos. Então isso é uma coisa muito séria. Agora, nós mostramos a todos esses líderes evangélicos que estão ligados a satanismo. A ovelha quer segui-lo? É o problema dele. O problema dessa ovelha. Mas ela conheceu a verdade. E ela acha que aquilo dali não é a verdade, o problema dela. Ela tem que ter o Espírito Santo para ter o discernimento. Uma pessoa que quer idolatrar ídolo, quer idolatrar o gesso, o homem, a mulher, o dinheiro, né? Ele perde a noção do que está certo e do que está errado. Então nós não podemos idolatrar ninguém, nem homem, nem mulher, nem filho, nem profissão, nada. Quando você idolatra qualquer coisa, você perde o seu discernimento. Porque o Espírito Santo nos dá a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o espírito de erro e o espírito de verdade. E hoje o mundo perdeu totalmente essa capacidade, porque esses Illuminati eles vêm dominando o controle da mente dessas pessoas, e por isso a palavra de Deus fala, cuidado, guarda a mente e o coração, guarda a mente e o coração. E a pessoa vai botando um montão de coisas idiotas dentro da cabeça, a hora que ele vai precisar um neurônio lá desocupado para decidir uma coisa séria, não vai ter mais nada. Então, de certa forma, a questão da maçonaria, as lojas maçônicas, a história da maçonaria, do ocultismo, ser toda ela baseada, vamos colocar assim, dentro da Bíblia, é proposital justamente para que as pessoas se enganem, não consigam discernir uma coisa da outra, não é? Meu irmão, quando o maçom vai fazer o juramento aqui no Brasil, ele faz com a mão em cima da Bíblia. Eles colocam a mão em cima da Bíblia. Eu falo isso sempre. E esse ritual de julgamento é feito por causa da maçonaria? Cada grau, do primeiro para o segundo grau, do terceiro grau, do quinto grau. Você vai, cada vez que você passa no outro, você faz o juramento. Aí você com a mão em cima da Bíblia, eu prometo que no grau terceiro de mestre, se eu revelar os segredos, que me ranquem estranhas, jogue no mar do esquecimento, não sei o quê, com a mão em cima da Bíblia. Eu digo, como Satanás é perverso. Ele não põe você para botar a mão, jurar lá em cima da Playboy, não.
com a Playboy e a sua mão em cima, não. Ele põe para você jurar, meu irmão, em cima da Bíblia, dizer, olha, idiota, ou irracional, ou mente cauterizada, eu estou te levando para o inferno e você com a mão em cima da verdade. Isso é, vamos dizer assim, seria um gesto de Satanás para humilhar o homem, para irritar a Deus. Falando, tá vendo? A tua palavra que está na mão desses idiotas, eu estou levando isso para o inferno. É isso, é maldade mesmo. Então esse juramento que é feito em julgamentos hoje, em tribunais de justiça, isso então vem de rituais maçônicos, então, né, irmão? Tem a ver com essa simbologia deles, meu irmão. E é difícil você encontrar um juiz, hoje mesmo até advogado, que não seja maçom. E pastor, quer dizer, falso profeta. Aí diz, eles me obrigaram a entrar na maçonaria, agora sou obrigado a só pregar no domingo, eu sou obrigado a ter um carro novo por ano, eu sou obrigado a não ter responsabilidade sobre as ovelhas. O cara é uma mordomia, né? Eu sou obrigado a não trabalhar, sou obrigado a não estudar, sou obrigado a tirar um mês de férias por ano, viajar com a família, tem seguro de saúde, tem carro, tem gasolina, me dão casa. Pô, o que o cara que era no mundo? Ele matava, roubava, traficante, não sei o quê. Aí se converte, vira um falso profeta, pô. Que diferença tem? Nenhuma. Mas aí ele se dá bem. Entendeu? Isso aí, mas diante de Deus, isso não... Deus, você acha que nós que somos humanos sabemos discernir isso? Como é que Deus não vai discernir isso? Agora, só que eles vão se auto-enganando e vão chegar lá diante de Deus e dizer assim, não, Senhor, olha, nós curamos enfermos, nós pregamos o evangelho, expulsamos demônios, nós fizemos todas essas coisas lá, viu Deus, nós somos bonzinhos. Vocês vão olhar para a cara deles assim, olha, o lado esquerdo, o lado do bode, eu não vos conheço. Não sei que são vocês, não. Vamos para lá. Não vai ter choro. Não vai ter piedade, não. O perdão está aqui agora. Agora, as pessoas, pastor, têm que buscar a verdade. Você vê que um pastor está lá na igreja. Igual ontem eu falei, vou repetir. Um pastor que tem... Você pega um animal que tem um focinho de porco, tem a orelha de porco, tem as patas de porco, tem a barriga de porco, tem um cheiro de porco, tem um rabo de porco, tem tudo de porco. O que ele é? É elefante? Não, é um porco. Agora, você pega um pastor que tem tudo de maçonaria, tem a Bíblia de maçonaria, não fala contra a maçonaria, recebe dinheiro da maçonaria, está na lista do SAD de maçom, tem tudo de maçom, não fala de maçom, escreve uma revista de seita e heresias, não diz que nenhum desses líderes de todas as seitas é maçom, oculta tudo isso das pessoas. Eu te pergunto, esse cara é maçom ou ele é um pastor? Claro que é maçom. Tem todas as qualidades de maçom, igual o porco, que tem todas as qualidades de porco. Eu vou dizer que é elefante? Não é, irmão. Então é isso daí mesmo. A pessoa se engana porque ele quer ser enganado. Porque se a pessoa buscar a palavra de Deus, ele é liberto. Deus com certeza, irmão. Porque isso é promessa de Deus, não é minha, não. Os escolhidos de Deus não seriam enganados. Agora, o povo quer ser enganado. Ah, mas ele é tão bonzinho, é tão bonito. Tem pessoa que vai na igreja porque o pastor é bonito. Ah, o pastor porque ele prega tão bonito, ele prega tão manso, suavinho. O outro gosta, não, porque ele prega, grita, não sei o quê. Então, cada um... Mas ele não escolhe pela espiritualidade, pelo que ele está recebendo. Então, isso que é muito triste para a gente ver as pessoas dentro dos tempos com a Bíblia na mão indo para o inferno. Amém, irmão. Eu agradeço a sua resposta e desejo aí uma boa noite para todo mundo, que eu já vou me recolher agora. Nós já estamos também aqui, 00:35, né? Acho que está no tempo da gente encerrar, né, irmão? Daqui a pouco eu vou levantar para anestesiar. Tem uma anestesia amanhã, me pegaram aí. Irmão Akel, meu querido, dê a finalização aí das nossas perguntas e respostas. Vamos encerrar, né, para o doutor descansar. Tem uma irmã aqui no Skype, a irmã Mila Campos. Ela perguntou assim, por que os juramentos e história da maçonaria são baseados na Bíblia? Aí, pelo que eu ouvi o finalzinho agora, acho que o doutor Pedrosa, o doutor colocou o bolo ali. Olha, não tem nada baseado ali na Bíblia, não. É só para enganar, como o irmão acabou de falar agora. Eles pegam aquelas coisas para misturar o santo e o profano para enganar as pessoas. Não tem nada de Bíblia, de Deus ali, não, irmão.
Entra lá dentro da maçonaria, vai lá, vou lá na reunião, que só tem homens, lá dentro, não é na reunião branca ali fora, não. Vai lá dentro, pega a Bíblia, agora eu vou ler e vou pregar aqui, como nós estamos pregando. Chega lá e ora em nome de Jesus, vê se você pode. Isso é tudo. O cara ora, põe a mão, faz o juramento em cima da Bíblia, mas não serve para mais nada a Bíblia ali. Entendeu? É só para enganar. Infelizmente é isso, mas o Satanás é o pai da mentira, é o enganador por isso. E quem seria a pessoa, uma entidade que mais engana as próprias pessoas que estão lá, como o Alberto Pike disse, o maçom é enganado e merece ser enganado. Meu Deus do céu, você não deve fazer nem com um cachorro. Tem um cachorro lá, pega um pedaço de pão, aí você dá uma pedra lá para o cachorro. A palavra de Deus diz que nós mesmos somos sendo maus, nós sendo pecadores. Um filho nosso pede um pão, nós não damos uma pedra. Quanto menos Deus, nós pedindo uma bênção para ele, ele nos daria uma maldição. Não é? Agora, mas a maçonaria faz isso. Faz isso, dá um engano. Ah, eu vim aqui buscar Deus, você está levando um capeta lá. As crianças na igreja, ó, nós estamos ensinando aqui o caminho de Jesus, nós estamos ensinando o caminho de Albert Pike. Poxa, isso é um engano, isso é uma coisa terrível, né? Ó, já tem gente comemorando aniversário aí, tá vendo? Viu? Aí, ó. O Beni tá ali de chapeuzinho. Tá vendo? Você pensa que esse negócio de não é virtual, não é verdade? Virtual aqui é verdade, cara. Olha lá. Eles vão dizer que isso daí é símbolo maçônico também. Tá. É que na verdade, né, o irmão Arqueu fez aniversário, o irmão Pedrosa já pôs o bolo ali, eu coloco o chapéuzinho, né? Não é? Tá certo. Escondeu a careca, muito bem, rapaz. Você ficou bem com o chapéuzinho. Ah, que benção. Assim que é a igreja de Cristo, né, irmão? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, mas eu venci o mundo. E assim como está acontecendo. Isso que é bonito, cara. A gente não mata, não rouba, a gente vive ali no Evangelho, sofre, eles odeiam a gente, tentam nos derrubar, nos destruir, nos humilham, e nós estamos ali trabalhando, amando esse povo. Cara, Deus aí fala, ó, esses caras não tem jeito não, igual Noé, eu tenho que fazer a minha obra lá com ele, né? Então continue, irmão. Mais uma vez eu falo com vocês, parabéns por esse trabalho bonito, por essa ideia bonita de estar buscando a igreja primitiva. Aquilo que eles não estão ensinando lá nos templos, nós estamos aprendendo, ensinando aqui na internet. É isso que eu estou fazendo, faço no posto de gasolina, na rua, dentro do hospital. Igreja, reúne lá 2, 3 juntos, nós oramos, falamos, entregamos DVD, vou de um por um, como teve a última reunião da Sociedade de Anestesia aqui no Rio de Janeiro, eu peguei esse livro do Cláudio Guerra, entreguei lá, com certeza, para mais de 50 pessoas. Fui um por um entregando o livro, falando, pregando o Evangelho e mostrando. Quer dizer, essa vontade que a gente tem de mudar a vida das pessoas não é por uma religião. Mas é que elas conheçam a verdade, automaticamente conhecendo a verdade, elas se libertam. Então não adianta a gente fazer um programa desse, ficar aqui até 00:30, ficar falando mentira para as pessoas, porque eu não quero ofender o fulano, então eu vou dizer que o diabo é bonzinho. O diabo, ele também é igual a Jesus Cristo. Não, irmão, são coisas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Totalmente diferente. Você pode até ter comunhão, achar que tem comunhão com um com o outro, você está enganado, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer exclusividade para você. Tá? Então agora eu vou pegar esse bolo aqui e vou entregar para você agora. Ó. Posso jogar? Posso jogar? Manda para Curitiba. Obrigado, senhor Pedrosa. O senhor é um presente para mim aqui. É o maior presente. E eu acredito que Deus tem grandes coisas a fazer. Não sei nem por onde, mas eu sei que Deus já está fazendo e vai fazer grandes coisas ainda maiores. Já fez. O senhor conte comigo. E comigo também. Conte conosco, todos nós aqui do Eu Quero Uma Igreja. Tipo de iniciativa, eu sou todo enrolado, tento fazer 10 coisas até hoje. Desde ontem eu falei que ia mandar a capa do TVD, ainda não mandei os versículos que eu queria que mudasse de lá. Não dá tempo, eu não parei hoje e não consegui fazer pouca coisa, mas
faz parte da nossa vida, assim que nós trabalhamos, né? Mas Deus está no controle, Ele resolve todas as nossas coisas, né? E Ele diz para nós fazermos as nossas coisas conforme a nossa capacidade, não é? Então, assim que Ele me fez, e eu quero fazer, eu só tenho um defeito que eu digo que só quero consertar o mundo, o resto pode deixar como está, né? Mas faz parte da vida. Amém. Quem Vamos vai deixar o senhor descansar um pouco. O senhor tem que trabalho cedo. O irmão Beni está por aí ainda? O irmão Carlos Cunha está chegando aí. Nos finalmente. Deus abençoe o irmão Carlos Cunha. O irmão Beni está por aí? Não? O Embaral? Oi. Querido, ora por nós, para que nós tenhamos uma noite abençoada. Amém, irmão. Por gentileza. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite, obrigado por mais um programa aqui pela internet com o irmão Dr. Pedrosa, com os irmãos aqui da mesa. Obrigado porque o Senhor tem nos orientado, tem nos nutrido da Tua Palavra e da verdade que está dentro da Tua Palavra e nos alertando sobre os males desse mundo, Senhor. Continue nos dando direção e nos aconselhando para que não entremos por caminhos tortuosos e caminhos errados que possam nos direcionar à perdição. Que possamos, Senhor, sermos luzes para aqueles que precisam de luz. E que possamos, Senhor, ajudar aqueles que estão dentro do ocultismo, que estão dentro do espiritismo, que estão dentro de tantos ismos aí que foram criados por Satanás, e que possamos ser instrumentos vivos para poder ajudar as pessoas a se recuperarem e a trilhar os caminhos da verdade. Porque nós sabemos que o Senhor Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho que nós queremos é essa verdade que nós queremos, Pai. Te agradecemos que tenhamos uma boa noite de sono, que o Senhor continue cuidando de nós, nos protegendo, enviando os seus anjos para nos proteger, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. E te pedimos ainda, Pai, que o Senhor abençoe o irmão Áquel, que está aniversariando com esse trabalho tão difícil, tão complicado, tão perseguido, Senhor, que o Senhor possa dar forças a ele para continuar, que tenha abençoado tantas vidas, e para que ele possa ter cada vez mais ânimo para poder prosseguir, que esse trabalho seja cada vez mais visto e mais abençoado, Senhor, e possa abençoar mais pessoas. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, obrigado pelo privilégio de cultuar a Deus e estudar a palavra com vocês, né? E quero que Deus continue abençoando vocês e abençoe esse vídeo para que ele possa ser assistido por muitas pessoas e que o Espírito Santo continue falando e levando conhecimento a esse povo, né? Para que ele não seja enganado. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, senhor, mais uma vez pela sua presença. Pelo carinho, a atenção que os irmãos têm nos dado. Amém. Uma paz do Senhor, uma noite muito abençoada. Amém. Deus abençoe. Obrigado Paz, por Senhor, tudo. irmão. Tchau. Só para o voo aqui, ó. Pois é, doutor Pedro. Deus abençoe a todos. Irmão Benhur, que está por aí. Irmão Beni. Irmão Carlos Cunha chegou agora. Deus abençoe. Obrigado pelo parabéns. Acabei de voltar. Deus abençoe, irmão Baral. Acabei de voltar. Tinha saído, cheguei no meio da oração. Me perdoa. Tá bom, querido. Bom, João Carlos Alves, irmã Valéria. Os irmãos que estão lá no site. Alex, Robert, Jairo, a irmã Messias, Amado, Costelinha, Ferdinando, Cacá, Stephanie, Bruno, Lili, Tuca e tantos outros que estão sem nome. Deus abençoe a todos. Todos os dias, 9 da noite, às 21 horas. Eu quero uma igreja. Ponto.